Rapaz, se pra nós tá ruim, imagina pro Shedeur Sanders. Meu amigo, o cara fez uma festa tremenda e olha lá, hein? O bom é que a festa tá durando mais do que a gente esperava, né? Era pra ser só na quinta-feira à noite, passou até uma festa na sexta também. Talvez a comemoração no sábado. Agora pode transformar a comemoração lá pro domingo ou quem sabe mais. Será que rola isso? Vamos conversar um pouquinho sobre Shedeur Sanders e essa queda, olha, sem precedentes na história do draft. Diz aí a sua opinião, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilha o Toque Passa, entrando em questão extraordinária. Tomando um cafezinho aqui ainda, mas temos que falar porque não tá. Eu confesso a você que eu não estava esperando. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, meus amigos. Olha, completamente inesperado aqui esse vídeo, porque eu até comentei com o Ivo, comentei com os amigos em geral, né? Com o Vini Batista, todo mundo conversando. Não, o Shedeur agora vai ser escolhido. Vamos aproveitar os memes. Tem uns memes maravilhosos, cara. Eu rachava o bico ontem, mas eu falei, vou aproveitar. Porque foi, né? Ele não era um cara de primeira rodada, eu imaginava que não era de primeira rodada, eu acho que rolou, já falei aqui muitas vezes, muita questão de assessoria de imprensa, muita campanha, muito marketing pra cima dele, pra transformá-lo em um prospecto de primeira rodada que não era, mas ok. Segunda rodada, acho que fazia sentido, né? Segundo dia com toda certeza. Agora, ele sobra já pro terceiro dia e eu acho completamente improvável, mas eu não vou descartar de forma alguma a chance dele ir como um jogador não draftado, tá? E eu acho que a mensagem está bem clara, né? Se o Sanders não percebeu até esse momento, meu amigo, põe a mão na consciência porque você está fazendo besteira. Eu tô falando do Sanders Pais, tá? Do Deion Sanders, que já disse aqui, tá atrapalhando muito mais do que poderia pensar o seu filho por tudo que fala, por tudo o que faz. A gente chega no terceiro dia de draft e 5 quarterbacks já foram escolhidos. E o Shedeur Sanders está lá. Tá lá no board ainda, tá disponível para qualquer time que quiser e a gente fica pensando aonde é que ele vai se encaixar, tá? Os quarterbacks que já saíram. Ken Ward, escolha número 1, tá? Para mim era muito certo, era o cara que eu entendia pela situação dos Titans. Talvez não fosse nem escolha para ser primeira escolha geral. Os Titans precisam, primeira escolha. Ok, tá ótimo. Jackson Dart. Eu fiz uma leve crítica, né? Porque eu não acho que o Dart seja uma escolha de primeira rodada, mas agora entendendo a questão do Sanders, entendi um pouco mais. Eu acho que faz mais sentido para minha cabeça o que aconteceu com a equipe dos Giants, a vontade de subir e garantir o Jackson Dart ali, porque, ok, né? Fica mais explicado. Aí você teve o Tyler Sogg, que foi a pick número 40, foi para a equipe do New Orleans Saints. O Jalen Milroe foi para a equipe do Seattle Seahawks com a pick 92, quarterback ex-Alabama. E o Dillon Gabriel, meu amigo, Dillon Gabriel, pick 94 para a equipe do Cleveland Browns. Eu cheguei a acreditar que o Cleveland Browns ia usar já a primeira pick que tinha na sexta-feira para pegar o Shedeur Sanders, mas tá lá. O Dillon Gabriel para mim ele é quase que assim, né? Você vai chutar muito. O Dillon Gabriel é pior do que o Shedeur Sanders. E o Sogg também, né? Ele é um cara que ele é 3 meses, ele tem 25 anos, ele é 3 meses mais velho do que o Brock Purdy. O Brock Purdy, um cara que já jogou como Mr. Relevant, que já colocou o time em Super Bowl, então já jogou 2 finais de conferência, que já estamos falando de contratos, se ele vai ganhar um contrato de 50 milhões, o que vai ser. Já teve uma temporada ruim, quer dizer, a gente já tem uma vasta avaliação do Brock Purdy e o cara tá lá com 25 anos entrando na NFL. Passou por 3 faculdades, 7 anos, né? Ele é um veterano no college football. Ele teve 2 fraturas na clavícula, ele fraturou a fíbula. Ele foi reserva por 2 anos do Justin Herbert em Oregon, tá? Justin Herbert, que a gente também já ganhou o contrato, já tá milionário, o cara tá chegando agora na NFL, tá? E ele foi a escolha número 40. Pra você ter uma ideia, ele vai encontrar um ex-colega de time agora no Saints, né? Porque ele jogou com o Juwan Johnson, o tight end da equipe do New Orleans Saints, que foi tight end em Oregon
E o Johnson está indo para o seu 6º ano na NFL. Ele já assinou contrato com o Saints, já foi dispensado, já assinou de volta com o Saints, já foi dispensado, já assinou, tá no 3º contrato dele, tá? E o cara agora está entrando. Essa é a decisão. O Shedeur é melhor, tá? A gente vai fazer várias ponderações aqui, a gente pode argumentar muitas coisas, a forma como ele tem uma precisão em profundidade, mas a avaliação geral é que o braço dele é forte, mas é um braço bom, mas nada fora de série, que o passe mais curto, inclusive no Pro Day não foi tão bom assim, isso aí pode ser um problema para times que fazem o passe mais rápido aqui, que você vai procurar 5, 10 jardinhas ali, coisinha mais leve para soltar a bola mais rapidamente. Ele tem esse problema dentro do pocket, que é uma leitura, às vezes ele segura a bola demais, ele sofreu mais de 90 sacks na Universidade de Colorado, que tinha um playbook um pouco mais simples, então tem o questionamento de qual que é a curva de aprendizado dele para nível de NFL, como ele vai lidar com um treinador que não é o pai dele, porque foi assim no college football. A questão do passe e a presença dele de pockets é muito boa. Eu entendo como positiva até, de certa forma, mais positiva do que o Sog, porque o Sog, ele é o cara que, quando vem pressão, ele arrebenta. Ele é um cara que solta a bola assim, ele tem vários vídeos dele fazendo coisas patéticas, mas preferiram escolher ele. E por quê? Para mim a mensagem está bem clara, é isso que eu queria falar. É um cala-boca enorme pros Sanders, tá? Pro Shedeur e pro Deion Sanders. Né? Porque a NFL, ela quer, a maioria dos treinadores, né, quer paz. Se alguém vai aparecer, que seja o quarterback titular, que seja o treinador, mas um quarterback reserva, né, é difícil. A gente sabe a dificuldade que é quando você tem um reserva que é popular. Eu vou voltar um pouquinho aqui, a gente vai falar do Colin Kaepernick, né? Que eu acho que é uma situação completamente diferente, mas no momento em que você, vou deixar de lado todo o barulho, vou contratar o Kaepernick para ser o meu reserva, vai valer a pena? Ele vai atrair muita atenção, ele vai gerar questionamentos, então por que não põe ele em campo? Por que não põe para jogar? E é o caso do Shedeur Sanders. E aí você tem o extra, que é o pai, que é um falastrão, que sempre foi um falastrão. Certeza que a NFL conhece o Deion Sanders melhor que todo mundo, né? Melhor do que a gente. Eles conviveram com o Deion Sanders. Deion Sanders sempre foi um falastrão. Você pode assistir lá, tem o 3430 da ESPN, que é espetacular, falando do Deion Sanders jogando. Ele é um cara que gosta de falar, a gente viu ele nos últimos anos. E ele não tem ajudado o time dele. Essa história de aposentar a camisa de Colorado do filho, pra mim, é um absurdo. Podia até fazer, tá? Drafta o garoto, ele chega na NFL, leva ele um dia na bye week e aposenta a camisa. Ok, não teria problema, mas essa aceleração para aposentar a camisa do filho dele numa faculdade em que ele não ganhou absolutamente nada, tá? Chamou atenção, começava a temporada ok, e aí mostrava até esse playbook um pouquinho mais simples, porque começa a temporada bem, tinham jogos mais complicados, o pessoal já entendia um pouco mais como funcionava, o time caía de qualidade, segurando a bola tempo demais, né? Boa presença de pocket, melhor que o do Sog, que se derrete dentro do pocket, que faz besteira, então ele não faz besteira, ele segura a bola até demais, você pode trabalhar um pouco mais isso aqui, você dá uma confiança melhor e trabalha, solta a bola aqui, não tem problema. Ok, mas o quão disposto está o cara a ouvir um treinador a falar isso? O quão disposto está o entorno, o barulho em volta, né? O que ele tem de fora de campo? O cara tinha um armário lá com os bonés e Legendary. Legendary aonde, maluco? Legendary como? Tu não jogou um medalhão desse tamanho com o S e o cifrão, né? Porque é o 2 e... Caramba, cara! Calma, baixa a bola, mas baixa muito a bola. Né? É revoltante. Porque eu entendo, tem muita gente que faz isso. E a gente fica com birra.
A gente fica com birra quando o jogador faz isso. Eu sei que tem muita gente que faz, só que ele sabe a mídia que ele tem, ele sabe que ele carrega um sobrenome, ele tem um peso extra, ele tem que se mostrar mais. Tá? Você vê que um monte de filho de craque. Eu lembro que eu vi recentemente a entrevista do Ronald, né, do filho do Ronaldo. Ele falou que ele jamais pensou em querer jogar futebol. Ele falou, tô fora. Pra quê? Pra que eu vou fazer isso? Né? E aí tem a questão do Deion Sanders. O pai, eu sou pai. Se meu filho quiser atuar na minha área, se ele quiser ser um jornalista, eu vou bater nele e falar pra ele não fazer isso? Nunca. Mas, ok, se ele quiser, tá bom. Então eu vou te ajudar a abrir portas. Eu vou te ensinar o caminho das pedras. Eu vou te mostrar onde você pode tropeçar, onde eu tropecei, onde é melhor não fazer, tudo mais. Eu vou te abrir portas. Eu vou trabalhar ao máximo para não fechá-las. Tá? Porque dentro da indústria pode ter gente que não gosta de mim e pode atrapalhar ele, então eu vou falar para ele tratar dessa forma aqui, ser um pouquinho diferente. Agora, naquele lugar que tem portas mais abertas, que gosta mais de mim, conversa com aquele cara lá, ele pode te ajudar a ter isso, aquilo. De qualquer forma, meu filho já vai ter acesso a algumas coisas que não tem, ele vai ter um equipamento, por exemplo, ele pode trabalhar desde pequeno com um equipamento de gravação que é diferente, que outra criança não tem, ele tem acesso a PFF, se ele quiser estudar em NFL, ele tem acesso a PFF, se ele quiser estudar futebol, ele tem acesso a um monte de outras coisas que eu tenho, livros. Essas são as portas que eu posso abrir. É assim que eu posso ajudar meu filho. Tá? Agora, quando ele começar a trabalhar, eu dificilmente vou sair falando assim, cara, ninguém é melhor do que o meu filho. Meu filho tem que ser a primeira escolha. E olha, talvez a gente tenha uma questão aí meio Eli Manning, que não quer ir para tal cidade, não quer ir para tal outra cidade. Ainda mais nessa época, né? Tá muito barulho e eu acho que a NFL tá passando um recado bem claro pro Deion Sanders, de tipo assim, cala a boca, fica na tua, né? Talvez use, inclusive, essa questão do tamanho do salário, né? Quando o cara é draftado agora, a quarta rodada, se não me engano, dá um bônus até de 1 milhão, depois já cai para 500 mil, vai até 100 mil dólares de bônus, e talvez usem essa questão do dinheiro para deixar o cara com fome, né? Não acho que o Shedeur tenha passado fome na vida dele, né? Ele tem condições muito boas, ele graças ao pai dele que trabalhou, que lutou e tudo mais. Mas assim, vamos fazer esse cara sentir que ele precisa merecer, né? Que ele precisa... você tá chegando aqui com... Você não é nada. Você não é nada, você tem que mostrar que você pertence a isso, né? Talvez pegasse na primeira rodada ou na segunda... Não, você merecia, você é um cara muito bom mesmo, e ele entrasse com um pouquinho mais de soberba para todo o caso. Então talvez deixar o cara com um pouco de fome, caso do Brock Purdy, chegou calminho lá, numa boa, sexta rodada, conseguiu fazer tudo isso aqui, agora tá querendo cobrar alguma coisa a mais, e mesmo assim você não vê ele na mídia, você não vê ele encher o saco, e tem muita gente que enche o saco, e esses caras têm que ter muito talento para isso. O Odell Beckham se tornou um pé no saco, mas depois de mostrar dentro de campo. Né? Você tem que mostrar dentro de campo. Falar, ok, vai acontecer, vai ter muita gente falastrão e depois a gente volta. Às vezes o cara, isso que ele falou, volta para atormentá-lo. Mas mostra em campo e você carrega um sobrenome. É mais pesado para você. Do mesmo jeito que abre portas, ele coloca mais pressão para cima de ti também. Tá? Esse é o detalhe. Eu acho que o Deion atrapalhou demais o Shedeur. O Shedeur se atrapalhou entrando nessa história, talvez tenha sofrido bastante, porque não conheceu uma outra realidade. Né? A gente tem vários exemplos no futebol de problemas de pai que atrapalham. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu não acho que o Shedeur se compare ao talento do Neymar, por exemplo, mas a gente pode argumentar que várias decisões e vários caminhos que o pai dele levou o Neymar a tomar tenham levado a esse ponto de o Neymar não ter conseguido ser aquilo que projetava-se que poderia ser, ou que ele conseguiu muita coisa, mas poderia ter conseguido muito mais ainda, né? Esse que é o ponto. E a gente está falando de um cara que tem já uma grande mídia. Quando o pai do Tom Brady falava mal do Bill Belichick, dane-se. Dane-se. Né? Saía no jornal, a gente lia e falava, tá bom, mas quem que é o pai do Tom Brady? O pai do Tom Brady não era nada. E o Deion Sanders é um cara que tem, inclusive, projeção de querer ir para a NFL. Ele é um treinador. Né? Eu lembro que eu conversei, eu acho que eu contei essa história aqui, mas só para finalizar,
teve a Gillette Tour no Brasil, que o Federer foi lá, o pai do Federer sentou com a gente da imprensa e estava conversando durante um jogo, conversamos lá, foi muito legal, e depois perguntaram pro Federer sobre o pai dele, que estava com a gente numa boa, né, batendo um papo. E aí o pai dele falou, o Federer falou assim, cara, meu pai ele é muito simples, e meu pai ele não é ninguém mesmo, então ele conversa geral, ele não tem por que se achar mais. E ele falou, inclusive meu pai é o cara que sempre que eu comecei a querer ser algo e querer deixar subir a cabeça, a fama, o sucesso, o meu pai me puxava e falava, filhão, dá uma acalmada, você não é nada, tá? Porque se você subir, amanhã quando você tropeçar, ninguém vai te ajudar, pelo contrário, os caras vão te empurrar. Né? Então, seja um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmo, converse com todo mundo, seja bom, deixe que os outros digam que você é bom. Se você é bom de verdade, você não precisa dizer pra ninguém. Tá? Vão dizer por você. Se você começa a falar muito assim, eu sou bom, talvez você não seja tão bom assim. Então, eu acho que esse que é o detalhe. Acho que o Shedeur vai sair agora nesse terceiro dia. Teria que ir para um time, olhando aqui em volta, né, que tenha um titular mais garantido. Por exemplo, ele vai ser reserva nos Ravens, não teria problema nenhum, né, mas ele está disposto a isso. Não vai ter barulho. O titular é garantido, fica lá, aprenda, seja um reserva. Quem sabe tem uma chance, mostra na pré-temporada que você é bom, alguém vai tentar fazer uma troca, um movimento para te levar e você vai lá e garante. Mas baixa a sua bola, você não é nada, e a mensagem da NFL para mim é muito clara. Tá? O pessoal prefere 1000 vezes ter paz do que ter um pouco mais de talento. Né? Tranquilidade é a melhor coisa que você tem para trabalhar. Um vestiário numa boa, você não tem que dar entrevista coletiva toda hora respondendo as mesmas perguntas, você não tem que aguentar o pai enchendo o saco no Twitter ou então na entrevista coletiva que ele deu no dia anterior, no jogo do college. Tranquilidade para trabalhar é o que os treinadores mais gostam na NFL. Quero saber a sua opinião. Deixa aí o seu comentário. Você acha que vai sair também o Shedeur? Você levaria para o seu time? Deixa aqui embaixo o seu comentário. E aquele abraço. Bom final de semana, vai!